Quando você adora, você fica refrigerado. Fala para o irmão que está ao seu lado, não é uma questão de querer apenas adorar. Olha nos olhos dele e diga, é uma necessidade, irmão. Aleluia. Deus criou a adoração para que Ele pudesse ter alguém onde derramar o seu amor, mas também para que esse alguém derrame nele o seu amor. Deus é completamente suficiente em si mesmo, porém Ele se permitiu ficar incompleto se você não estiver com Ele, irmão. Cada ser humano é um pedaço do Espírito de Deus que está por aí. O Espírito que você tem veio dele. Deixa eu te dar uma palavra, você é um pedacinho de Deus que está aqui na terra. Quando a pessoa morre, o Espírito volta para Deus que o deu. Você é um pedacinho de Deus. Por isso, sem você, Ele não está completo. Ele sente falta de você. Ele sente saudade de você. De quem, pastor? De você. Fala para o irmão que está ao seu lado, você é um pedacinho de Deus que está por aí, irmão. Então você imagina o que Deus sente quando você levanta as suas mãos e diz assim para Ele, eu te amo. Você imagina o que Ele sente quando você adora. Ele se sente completo. Amém? Nós precisamos aprender a adorar o Senhor com mais intensidade, com mais entrega. Nos entregar mesmo, sabe? Ficar tanto na vida individual como na vida coletiva. Aprendemos a nos entregar na adoração. Ficar perdidos na presença de Deus. Ali, né? Deus não fica impressionado com muita coisa não, irmão. Milagres não impressionam Deus. Ele pode fazer milagres o dia inteiro se Ele quiser. Deus não se impressiona nem com a eternidade, porque a Bíblia diz que Ele é o Pai da eternidade. Ou seja, Ele veio antes da eternidade. A eternidade é apenas uma escala de tempo para a gente compreender melhor o tempo em que Deus vive. Nós vivemos de geração em geração, mas Deus vive de eternidade a eternidade. Mas Ele é maior do que a eternidade. Há 1 trilhão de anos atrás, Ele era exatamente o que Ele é agora. Então Ele não fica impressionado com muita coisa. Mas o que toca o coração dele, sabe o que é? Quando você passar por tantas tribulações e tantas lutas, tenha coragem, a ousadia, diante do inferno, você levanta suas mãos e diz, eu te amo, papai. Fulano fez isso, fulano fez aquilo. Isso não impressiona Deus, irmão. As nações
cabem na palma da mão dele. Ele junta todas as águas do oceano assim na palma da mão dele. A única coisa que não está no controle dele é o seu direito de escolha. A única coisa que Deus tirou do controle dele é o seu direito de escolha, irmão. Você pode escolher adorá-lo ou não adorá-lo. Então levante as suas mãos e diga assim: não me resta mais nada, não me resta mais nada, não me resta mais nada do que viver aos seus pés. Isso é uma escolha, diga para ele: não me resta mais nada, não me resta mais nada, não me resta mais nada do que viver aos teus pés. Isso que você faz porque você quer fazer, entendeu? É a sua escolha. Levanta as suas mãos se você tem essa escolha. Não me resta mais nada do que viver aos teus pés. Não me resta mais nada. Não me resta mais nada. Não me resta mais nada do que viver aos teus pés. Saiba, meu irmão, toda vez que você tomar essa decisão, Deus vai te dar graça. Toda vez que você escolhe a palavra de Deus, virá graça sobre a tua vida, irmão. E você não será envergonhado. Labaracotianto reca labasunda reca tarabasuranda reca tarabasu. Aos teus pés. Amém. Não pare de adorar, irmão, porque o inferno montou um teatro na sua frente que parece verdade, mas se você ficar no espírito através da adoração, da fé que você exerce, você vai ver que é só um teatro. Ele quer tirar você da plateia e colocar você na peça. Mas se você ficar adorando, você não vai entrar na peça. Você vai ficar só assistindo o teatro. E o teatro vai passar. O teatro vai acabar. E a palavra de Deus vai ficar na tua vida. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória!
Aleluia. Kalamassuranda reba da socalabanai. Fala para o irmão que está ao seu lado, o diabo é um grande teatrólogo, irmão, fala para ele. Mas Jesus é a verdade. Sabe, irmão, em algum lugar da tua vida você vai ter que decidir crer só em Jesus e mais nada. Eu vou repetir isso. Em algum lugar da sua vida você vai ter que escolher acreditar só em Jesus e mais nada. Jesus é a verdade para que você tenha a escolha de não acreditar no problema que está na sua frente. Você simplesmente se recusa e diz: eu não creio nisso, eu já tenho meu lugar onde eu ponho a minha fé. E a luz dele começa a governar a tua circunstância. A luz dele começa a governar o problema. Amém? Aleluia. Glory. Dá mais um abraço nesse irmão, dá um beijo na testa dele e fala: vem cá, irmão, deixa eu te dar um beijo. Quando Davi se aproximou do acampamento de Israel com os filisteus, ali naquele desafio, e ele percebeu que Golias estava afrontando o exército, ele não aguentou. E todos conhecem a história. Davi entrou no campo de batalha e Deus, o Senhor, através dele, efetuou um grande livramento em Israel. Saul ficou muito impressionado com aquilo, quando viu aquele garoto sendo usado por Deus daquela forma. Realmente, irmãos, foi um espetáculo do céu na terra, porque o exército do inimigo de um lado, Israel, o exército do Senhor de outro lado, Golias afrontando. Aquele menino se recusa a usar a armadura do rei. É como se você fosse do exército americano, fosse para uma guerra e George Bush dissesse: ó, vá com o meu helicóptero, vá com o meu avião. E você dissesse: não, fica com o seu helicóptero aí, George Bush, fica com o seu avião. E ele recusa usar aquela armadura, desce no ribeiro, vence o gigante. Aquilo impressionou muito Saul. Saul, quando viu aquilo, e Saul tomou uma decisão: não vou deixar esse menino voltar para a casa do pai dele mais. Saul pega Davi, deixa ele morando ali junto com ele. Davi deixou de morar onde ele morava, foi morar com Saul, lá na casa do rei. Passou a ter uma vida muito abençoada ali, uma vida de rei. Amém? E posteriormente Davi vai numa guerra, volta e vence. As mulheres começam a fazer uma dança. Na dança elas cantavam assim: Saul matou seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. Isso causou muito ciúme em Saul. Diz aqui em 1 Samuel, no capítulo 18, versículo 7, as mulheres se alegravam e cantavam alternadamente, diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão o reino? Daquele dia em diante Saul não via Davi com bons olhos. Repita comigo: daquele dia em diante Saul não via Davi com bons olhos. No começo Saul vibra muito com Davi, se alegra muito com ele, traz ele para morar com ele, mas posteriormente, quando ele se torna uma ameaça,
Saul começa a perseguir ele, nasce um conflito. Saul manda Davi para uma guerra e promete que vai dar a filha dele para se casar com Davi se ele trouxesse tantos prepúcios de filisteus, de inimigos, acho que 200 prepúcios. Davi vai no combate, vence, pega os prepúcios, traz para Saul, se casa com Mical. E quando você olha para a palavra de Deus, você percebe que esse conflito ele vai se estendendo ali, vai se agravando. Um dia Davi está tocando a harpa, o espírito maligno da parte do Senhor vem sobre Saul. Saul tenta acertar Davi, Davi se esquiva e vai se desenrolando ali um conflito. Saul decide matar Davi, conta para Jonatas, Jonatas conta para Davi, e o conflito vai se agravando. Um dia Davi estava na casa dele e Mical então desce Davi por uma janela e Davi foge daquela condição. A coisa vai se desenrolando até o ponto que não dá para Davi ficar mais muito perto de Saul. Davi precisou romper com ele, Davi precisou sair de lá. E Davi então se separa de Saul e foge, porque senão ele morria. Fala assim para o irmão que está ao seu lado, ele fugiu porque senão ele morria, né, irmão? Fala para ele. Ele não ia se levantar nunca contra o rei, ou ia? Ia ou não ia? Então ele foge, porque senão ele morria. E mesmo depois dessa fuga, Saul continua perseguindo ele. Em primeira instância, Davi foge para Ramá. Davi foge lá ele foi ter com o sacerdote, com o profeta Samuel. E ele fica ali com Samuel. Contam para Saul que Davi estava lá. Saul mandou uns mensageiros para prender Davi. Quando os mensageiros entram ali naquele ambiente profético, todo mundo começa a profetizar e não prender Davi. Aí Saul mandou mais outra turma de mensageiros para prender Davi. A hora que eles entram, começa a profetizar. Aí Saul manda uma terceira turma. Quando eles chegam, começam a profetizar. Aí Saul não aguenta, Saul, eu vou lá. Aí Saul foi. Quando ele entra, ele começou a profetizar. E diz a Bíblia que Saul tirou a sua túnica e ficou deitado o dia todo e a noite toda ali na casa de Samuel. Ficou ali prostrado. A coisa vai se desenrolando. Depois Davi foge para ter com o sacerdote Aimeleque. Ali ele come o pão sagrado. É ali que ele recebe a espada de Golias. Amém? De lá ele foge para Aques, rei de Gate, da terra dos filisteus. É lá que ele baba, se finge de doido. E ele foi passar todo um processo, Saul perseguindo ele, foi uma batalha muito grande. De Aques, lá de Gate, ele foge para a caverna de Adulão. Quem já ouviu falar na caverna de Adulão? Tem alguém aqui que está na caverna de Adulão? E se junta a Davi 400 homens, só gente boa, só profeta e apóstolo, foi ou não foi? Pela fé foi, né, irmãos? Diz a Bíblia que se ajuntou a ele os endividados, amargurados de espírito, só gente problemática. E diz a Bíblia que Davi se fez chefe deles. A família dele vai estar com ele, ele pega os pais, leva para um lugar, protege a família. Mas aquela perseguição continua de uma maneira muito dura, muito dura. Saul persegue Davi. Um dia Saul estava aliviando o ventre numa caverna, Davi estava lá, teve ele na mão, corta o manto, mas não toca em Saul. E a coisa vai se desenrolando. Até um dia em que Davi sai da geografia de Israel. Davi sai da jurisprudência de Saul. Houve um momento nessa crise que ele tomou uma decisão. Tipo assim, a Bíblia não diz isso, mas tipo assim, eu não aguento mais, eu não fico nisso mais. Ele fez algo muito louco. Ele fugiu
entre aspas, definitivamente para a terra dos filisteus. E interessante, ele foi morar, ele se encontrou com os filisteus, ele estava com 600 homens, devia estar ali com umas 1.000 a 2.000 pessoas com ele. Só homens 600, imagina, mulheres, crianças, etc. Muita gente. Cai na graça do rei dos filisteus ali, ele dá uma cidade para Davi, de nome Ziclag. Davi passa a morar ali, Ziclag passou a ser a fortaleza de Davi. E a Bíblia diz que quando Davi se muda para lá, que ele sai definitivamente da jurisprudência de Saul, quando ele vai morar lá, a Bíblia diz que Saul desiste de perseguir a Davi. Posteriormente, Saul consulta aquela bruxa, aquela médium, e logo em seguida, um tempo depois, ele vai para uma guerra e morre. Davi então vem e reina em Hebrom por 7 anos, sim ou não? E depois reina sobre Israel 33 anos, somando 40 anos, e a história vai se desenrolando. Ele passa a reinar livre de Saul. Diga comigo, ele passa a reinar livre de Saul. Esse processo que Davi passou, amados, é exatamente o processo que nós passamos na nossa alma e no nosso espírito. Porque Saul fala da nossa carne, da nossa alma, da nossa vida natural. Mas Davi fala da nossa vida espiritual. A primeira coisa que aconteceu conosco quando nós nos convertemos é que a nossa alma ficou vibrando com isso. Em primeira instância, houve muita alegria, houve muito júbilo, sim ou não? Quantos ficaram cheios de alegria quando se converteram aqui? Da glória a Deus. Saul fica muito feliz quando Davi vem para morar com ele, porque tudo aquilo que a nossa alma queria, mas não conseguia, Davi conquista para nós. Tudo aquilo que a alma desejava, mas não conseguia alcançar, porque a alma tem uma vida natural, Davi, que fala da vida espiritual, alcança para nós. Isso produziu muita alegria, muito júbilo. A nossa alma gostava muito de Davi, porque, garotinho que vence as minhas guerras. A alma gosta, no início é muito bom. Davi, vai para a guerra tal. E Davi vai e vence, né? Como diz o pastor José, quando eu era novo convertido, tudo que eu pedia era rapidinho. Como a gente se alegra quando a gente se converte, porque a gente tem uma fé operante, a vida espiritual brota, as coisas começam a acontecer, a gente vibra com isso, sim ou não? Era muito bom para Saul ter Davi debaixo da sua tutela, era muito bom para Saul ter Davi ali, porque Davi venceu Golias, Davi venceu tudo quanto é guerra, qualquer problema de batalha era só mandar Davi, que Davi resolvia. Foi exatamente o que aconteceu conosco. Aí você começa a orar em línguas. Está lá você. O que começa a acontecer logo após a conversão? Fala comigo assim: conversão e batismo no Espírito Santo. Quantos foram batizados com o Espírito Santo aqui? Diga amém. O problema é que enquanto Davi está apenas vencendo as minhas guerras, a minha alma fica de boa. Mas quando Davi começa a ameaçar o governo da alma, começa o conflito. E você vai entender essa manhã o que está acontecendo com você. Fala para o irmão que está ao seu lado, você vai entender muita coisa essa manhã do que está acontecendo com você. Porque talvez você começou a orar em línguas, e você começou a gastar tempo na presença de Deus, orando em línguas, meditando na palavra. Quantos têm feito isso? Diga amém, Jesus. E você percebe que as coisas não estão tão boas como estavam. Pastor, para falar a verdade, parece que eu piorei.
Eu sinto que eu não melhorei depois que eu comecei a orar em línguas 3, 4 horas por dia. Eu estou piorando. Irmão, não é que você está piorando, é que tinha muita coisa aí que estava escondida e você não sabia. Mas agora o Davi que está aí dentro está crescendo, está sendo edificado. E o Saul que está aí dentro também, quanto sabe que aí tem Davi e Saul? Diga amém, Jesus. Levanta suas duas mãos. Em mim, mais forte, igreja, em mim mora um Saul e mora um Davi. Velho homem e o novo homem. Mais forte, em mim tem um Saulzão e um Davizinho. Mas o Davizinho vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer. Mais forte, vai crescer. Davi prevalecerá. Só que Saul tem uma vida natural. Saul fala daquele ambiente cristão vivido na alma. E Davi fala do ambiente cristão vivido no espírito. E quando Davi começa a crescer, começa a ter um conflito. E você percebe que Saul começa a perseguir Davi. Por quê? Porque o crescimento da vida espiritual, ele confronta raciocínios que estão na nossa mente. O crescimento da vida espiritual confronta conceitos, confronta emoções. Davi vai crescendo e não adianta, o confronto se estabelece, não tinha como. A unção não estava sobre Saul, a unção estava sobre Davi. Talvez, meu irmão, você não está entendendo porque tem um conflito dentro de você. É, pastor, é verdade, não estou entendendo. É Davi que está crescendo. Antes não era tão importante perdoar. Mas agora você sabe que se você não perdoar, você fica parado. O perdão não é mais uma opção para você que cresceu em Deus. Antes, você guardava certas coisas da tua vida, certas mentirinhas, certas motivações, certas soberbazinhas. Você guardava muita coisa. Isso não te incomodava, isso não te perturbava, isso não te confrontava, certos pensamentos, certas atitudes. Mas agora que Davi está crescendo, isso não cabe aí mais. Só que nós não queremos soltar isso. A gente quer continuar pensando naturalmente. A gente quer continuar sentindo naturalmente. Mas queremos que Davi vença as nossas guerras. Olha Davi, menininho lindo, vença todas as minhas guerras, ok? Me dá saúde, me dá prosperidade, salva minha família inteira, quero todo mundo crente, mas eu sou o rei. Vá, Davizinho, mas o trono é meu, viu? Só que a unção não está mais sobre o velho homem, a unção não está mais sobre a carne, nunca esteve nesse aspecto. A unção está sobre o nosso espírito. E de repente Davi começa a prevalecer. E nós percebemos que o crescimento da fé vai mortificar as obras da carne. O crescimento da vida espiritual vai matar o governo da carne. Repete isso comigo, o crescimento da vida espiritual. Mais forte, todos. O crescimento da vida espiritual vai mortificar as obras da carne. Então, na primeira fase, nós nos alegramos muito com Davi, a nossa alma. Mas na segunda fase, a gente quer matar ele, porque ele quer tomar o nosso lugar.
Na primeira fase a gente bate palma para o Davizinho, mas na segunda fase do crescimento espiritual, a gente quer dar um jeitinho nele. Porque ou Davi reina, ou seja, ou Jesus reina, ou meu ego reina. Meu querido, o nosso ego tem que ser desentronizado. Levanta sua mão bem alta e diga: o meu ego precisa ser desentronizado. Mais forte, igreja, o meu ego tem que ser desentronizado. Ou seja, você não perdoava, mas agora você perdoa. Você era soberbo, mas agora você se humilha. Você não dava a outra face, mas agora você dá a outra face. Você não andava a segunda milha, mas agora você anda a segunda milha. Te pediam a capa, você não dava a capa, nem a túnica, nem a sandália, você não dava nada, mas agora você está entregando tudo. É verdade, pastor, é isso que está me impelindo, é isso que está operando em mim. O que é isso, pastor? É o governo de Davi substituindo o governo de Saul dentro de você. Quem está nesse conflito aí? Fala assim: eu. Vamos brincar um pouquinho. Fala assim: como eu gosto de Davi. Ei, menino bom. Todo mundo, bem forte. Davi? Vá para a guerra tal. E Davi volta com a vitória. Forte, igreja. Davi? Agora você vai vencer nessa batalha. Vá, Davi. E ele volta com a vitória. Porque é ou não é assim? Tudo é possível ao que crê. Levanta a tua mão, diga: Davi, agora você vai para a guerra tal. E Davi vai e prevalece. Mais forte, igreja. Davi, minha saúde. Davi, minhas finanças. Davi, minha célula. Davi, 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 Davi. E não tem problema, só que Davi começa a crescer. E daqui a pouco você ouve a musiquinha: Saul matou milhares, Davi seus 10 milhares. Davi? Que história é essa? Porque as mulheres cantavam o que elas começavam a ver. Elas percebiam que Saul tinha vitórias, mas... E quando Davi ia para a guerra, ele tinha vitória. E a Bíblia diz que Saul passou a não ver mais Davi com bons olhos. Sabe qual é o problema, irmãos? É que a nossa alma não quer perder o controle. De repente, você vai sentir certas tristezas que você não entende. Assim, sem mais nem menos, em uma tristeza. Não tem explicação natural. De repente, você vai começar a sentir coisas que... Aí você pensa: puxa, mas eu orei 8 horas em línguas hoje. Eu estou me sentindo um lixo. Não, você estava com tudo isso aí dentro, só que você não sabia. O que a oração em línguas fez? Ela trouxe o lixo que já estava aí dentro. E me perdoe a colocação, você só está sentindo o cheiro do que estava escondido dentro de você. Mas o Senhor te diz: o que eu comecei, eu vou completar. E eu vou arrancar esse lixo aí de dentro. Fala para o teu irmão: você não está piorando, você está ficando liberto, irmão. Fala para ele.
Porém, a terceira fase, porque a primeira fase é a fase da alegria. A segunda fase é a fase do conflito. Quem está entendendo, diga amém. A terceira fase, na sua vida espiritual, nessa batalha com a carne, é a fase em que Davi rompe definitivamente com Saul. Não deu para ficar lá mais, senão ele morria. O conflito vai crescendo, 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 e você sabe, ou a carne prevalece, ou o meu espírito prevalece. Ou a incredulidade vai tomar conta de mim, e eu vou me render ao problema, ou a fé vai tomar conta. Ou a amargura vai me vencer, ou eu vou vencer a amargura. Porque o gigante vai ficando tão grande, sabe? O Espírito Santo vai espremendo, 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 e você vai começando a enxergar aquilo, e você não para de orar em línguas. Saul vai se levantando, parece que o problema vai ficando cada vez mais grave, mais grave. Mas meu irmão, o problema não está ficando mais grave. Não é nada disso. É que está chegando o momento da virada. Ouça isso. Você não piorou. Você está perto de um grande mover de Deus na sua vida. A coisa fica feia. Antes você perdoava, mas agora a amargura fica tão grande, tão grande, tão grande. Deus, mas eu não sentia isso. Que coisa horrível. É Saul decidido a matar o espírito, matar a fé, matar a sua consagração, matar a sua santidade. De repente a incredulidade se levanta. Você não tinha tanto problema com dúvida, mas agora você está duvidando de tudo. Você olha para o pastor, credo, esse cara não é homem de Deus, não, ou é? Você começa a duvidar. A dúvida. Sabe o que é isso, irmão? É o ponto da decisão. Quando Saul se levanta nesse nível, no nosso íntimo, nós estamos perto de um grande livramento. Mas Davi não brincou com Saul. Davi saiu fora. Com o auxílio de Jonatas e o auxílio de Mical. Com o auxílio do Espírito e com o auxílio da palavra, você vai conseguir romper com isso em nome de Jesus. Mical colocou Davi pela janela. Sempre tem uma janela de livramento para você. Vou repetir isso. Sempre tem uma janela de livramento para você. Fala para o irmão que está ao seu lado. Você precisa ouvir Jonatas e seguir Mical. Põe a mão no ombro do seu irmão e fala assim: fica esperto. Olha para ele. Você não sabe o que está acontecendo nas intimidades de Saul. Fala para ele. Mas se você obedecer Jonatas, Espírito Santo, e seguir a palavra, você vai romper definitivamente com Saul. Irmãos, eu profetizo um ministério do Espírito nesse lugar em nome de Jesus. Um novo tempo está chegando em nosso meio. Aleluia! Na primeira fase você tem alegria, na segunda fase você tem o conflito, mas na terceira fase você se separa da vida natural. Trocando em miúdos, o que é fugir de Saul? Olha para mim. Porque note bem, Davi nunca fugiu dos filisteus. Davi nunca fugiu dos amalequitas. Mas ele não brincou com Saul. Porque talvez você pense, não, mas eu não vou fugir de ninguém. Mas Saul é você mesmo, irmão. Você não está entendendo. Você não pode fugir do diabo.
Você não pode fugir do problema, mas de Saul você tem que fugir. Por quê? Porque Saul é você mesmo. Faz assim comigo. Saul sou eu na carne. Davi sou eu no espírito. Quem entendeu? Uma vez mais. Saul sou eu na velha natureza. Davi sou eu na nova natureza. Então, o que é fugir de Saul nesse aspecto, em termos de Deus? Olha para mim. É tomar a decisão de ficar com a palavra. Romper com a carne é tomar a decisão de crer. Romper com a carne é tomar a decisão de se firmar na verdade. Romper com a carne é decidir pela palavra. Deus diz que eu devo perdoar, eu decido. Fulano, eu perdoo você. Deus diz que eu preciso crer, eu decido, eu creio. Levanta a sua mão e grita comigo. Deus diz que eu tenho que perdoar. Eu decido. Mais forte, eu decido. Eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo. Mais forte, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo. A amargura, o ressentimento não vão me dominar. Eu vou dominar a amargura. Em mim reina, não Saul, em mim reina Davi. Eu pertenço ao reino do amor. Levanta a tua mão e diga: eu decido crer. Mais forte, eu decido crer. Eu creio, eu creio, eu creio. Se a Bíblia diz, é. Se Deus diz, é. Eu tomo uma decisão. Eu fico com a palavra. A palavra é a minha escolha. A palavra é a minha decisão. Nesse momento Saul fica para trás, meu irmão. Você fica separado dele em nome de Jesus Cristo. Hebreus diz que a palavra penetra até o ponto de separar Saul de Davi. Alma e espírito. Hebreus capítulo 4 diz que a palavra de Deus penetra. Agora, tem muita gente aqui entendendo, porque nos últimos meses você está passando por tanto conflito. Está caindo a ficha. Não tem nada errado. Deus está te levando a um lugar em que a palavra vai separar Saul da tua vida em nome de Jesus. Isso não veio para acabar com o seu casamento, irmão. Isso não veio para acabar com o teu ministério. Isso não veio para tirar você da igreja. Isso não veio para romper você com seus discípulos. Não! Quem tem que ser separado não é os homens, não é assim, as pessoas, não é tua mulher, não é teu marido, é Saul! Fala para 3 pessoas perto de você, quem vai embora é Saul. Muitas vezes a gente não entende. A gente pensa, é o meu marido, eu vou largar dele. Não! Essa empresa é tanto conflito, é o meu patrão, ele não me paga, ele não me honra. Não é o patrão. Você não está naquela empresa mais do que você é luz daquela empresa. Para de olhar o homem. Para de olhar circunstâncias. Para de olhar suas ovelhinhas, irmãos. Seus discípulos. Para! Porque o seu problema é você mesmo. Mas como é que eu fujo de mim então?
Puxa, fugir da minha esposa eu posso. Fugir da minha igreja eu posso. Fugir do meu patrão eu posso. Eu vou lá e entro com divórcio, eu peço demissão, eu saio da igreja, vou para outra, pego uma carta de transferência. Mas fugir de mim? Aqui, ó. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela é apta e ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Fala para o irmão que está ao seu lado assim: não fuja do seu casamento não, irmão. Fuja de você mesmo. Abraça com ele e fala assim: não foge do seu pastor não, irmão. Foge de você mesmo. Olha nos olhos dele e fala assim: não foge da sua cidade não, irmão. Ah, eu vou para os Estados Unidos. A pessoa pensa, lá nos Estados Unidos, Saul vai com você. Ah, na outra igreja, Saul vai com você. No outro casamento, Saul vai com você. Mas a palavra de Deus separa alma e espírito. E ainda que muitas vezes Saul quase pega Davi, é só quase, porque eles já estavam separados. É engano você pensar assim: eu vou mudar de igreja que vai resolver o meu problema. Ah, não, eu acho que eu vou mudar de cobertura. Complicado, irmão. Porque a sua verdadeira cobertura chama-se Espírito Santo. Nós somos só os seus servos, irmão, para ajudar você a ficar livre dessa nhaca que está aí dentro. Levanta a mão direita e diga comigo: a palavra é poderosa e ela penetra até o ponto de dividir. Faz assim. Amanhã nós vamos estudar a 4ª fase. Porque na 4ª fase na verdade, nós vamos entrar mais na 3ª fase. Porque na 1ª fase você tem alegria, amém? Na 2ª fase você tem o conflito, amém? Na 3ª fase você rompe, mas ele continua te perseguindo. É aquele período em que você já está na fé, mas a circunstância não mudou ainda. Você já fez a escolha. Você entrou na fé. Está resolvido isso. Mas o Saulzão está na cola. Amanhã nós vamos aprender como fazer Saul desistir de nos perseguir.
é o lugar final da mortificação. Essa, irmãos, é uma palavra profética para o ministério Ouvir e Crer. Ouça isso. Essa palavra é uma palavra profética hoje para cada membro do ministério Ouvir e Crer. Porque você vai entender exatamente o que está acontecendo com você. E você vai poder tomar decisões corretas. Não decisões que agradam a Saul, mas decisões que agradam o Espírito. Agradece a Deus, levanta as suas mãos. Tá diferente, O Espírito de Deus vai te dar graça, irmão. Se você está na fase do conflito, perdoo ou não perdoo? Persevero nisso ou não persevero? Desisto ou avanço? Eu vou deixar essa dúvida me controlar? Eu nunca mais vou duvidar na minha vida nessa área. É isso que a edificação faz. Eu quero orar para que Deus te dê graça, irmão. Graça para ficar com a palavra. Se você quer essa graça, vem aqui para frente. Me concede estar contigo. Eu preciso te ver. Me recebe, Jesus, em teu abrigo. Meu desejo é te conhecer melhor. Não me resta mais nada, não me resta mais nada.
não me resta mais nada do que viver aos teus pés. Não me resta mais nada, não me resta mais nada, não me resta mais nada do que viver aos teus pés. Me recebe, Está contigo, preciso te ver. Levanta suas mãos ao Senhor. Me concede, Está contigo, eu preciso te ver. Me recebe em teu abrigo. eu desejo Te conhecer melhor. Não me resta mais nada. não me resta mais nada, não me resta mais nada, Aleluia. não me resta mais nada do que viver aos teus pés. Não me resta mais nada. Resta mais nada, não me resta mais nada, não me resta mais nada, viver aos teus pés. Essa é a decisão. Essa é a escolha. Levanta a tua mão e diga: não importa a circunstância. não importa as circunstâncias, eu me levantarei. Não importa as circunstâncias. Algumas pessoas aqui, se não decidirem agora, poderão morrer espiritualmente. Talvez você vai ter que desligar a sua televisão, irmão, por um bom tempo. Eu não sei qual é a decisão que você tem que tomar para Saul perder essa guerra, mas a decisão é sua. E se você brincar, Saul te mata, porque ele já percebeu que você é uma ameaça para ele. Comece a falar em outras línguas. Comece a orar em outras línguas.
falando em línguas, falando em línguas. O Espírito Santo vai fortalecer a sua fé. Davi fala do posicionamento do nosso espírito na palavra de Deus. Quanto mais você fala em línguas, mais Davi é fortalecido. Irmão, é muito mais do que a cura, é muito mais do que a prosperidade. Davi irá reinar. Há uma unção aí para você reinar, irmão. Mas Saul tem que morrer. Põe volume na sua voz, fala em línguas. Saul vai morrer. Em nome de Jesus. A amargura vai morrer. A incredulidade vai morrer. O medo vai morrer. A lascívia vai morrer. A prostituição vai morrer. A glutonaria vai morrer. A feitiçaria vai morrer. As inimizades vão morrer. A divisão e a facção vai morrer. O adultério vai morrer. As doenças vão morrer. Mas você tem que sair da casa de Saul, irmão. Sai daí! Espírito de Deus está derramando graça, 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 graça. Levanta a tua mão, aí vem, agora. Levanta a tua mão, levanta a tua mão. O Espírito de Deus está te ungindo com azeite. Azeite da decisão. O azeite da decisão. Colabaranda, recaralabaço, cotorre, caralabaço, torre, calamanai. Vamos ministrar uns aos outros. Procura uma pessoa que você conhece aí perto de você, 2 a 2. Impõe a mão um no outro. E vamos fazer uma oração de concordância. Sai do seu lugar, procura alguém que você conhece para que você possa ser mais íntimo na oração. Alguém mais da sua intimidade. Põe a mão na cabeça desse irmão, abraça com ele e diga: não importa a afronta de Saul, a palavra prevalecerá.
Deixa eu te dar uma palavra, olha para mim. Você só fica na casa de Saul enquanto você é bebezinho no espírito. Mas quando você cresce, você não fica na casa de Saul. Você não fica mais na carne, porque não te cabe lá mais. Você pertence a outro reino. Vou dizer novamente, você pertence a outro reino. Irmãos, tem uma unção de Deus nesse lugar. Deus não pode escolher por você, mas se você escolheu, saiba, a graça dele veio sobre a tua vida. Não me resta mais nada, diga pra ele. Não me resta mais nada. Não me resta mais nada. Yeah. Não me resta mais nada. Que viver aos teus pés. Diga pra ele. Não me resta mais nada. Não me resta mais nada. Senhor, não me resta mais nada que viver aos teus pés. Levanta a tua mão e declara, declara. Não me resta mais nada. Não me resta mais nada. Não me resta mais nada do que viver aos teus pés. Não me resta mais nada. Não me resta mais nada. Jesus, eu não me resta mais nada do que viver aos teus pés. Yeah. Não me resta mais nada. Não me resta mais nada. Aleluia. Yeah. Não me resta mais nada do que viver aos teus pés. Só vocês e a bateria, não me resta. Não me resta mais nada. Não me resta não me resta não me resta mais nada. Não me resta mais nada que viver aos teus pés. Jesus, yeah! Jesus, tu és o meu amado. Tu és adorado aqui. Tu és adorado aqui. Diga o nome dele. Jesus. Tu és o meu amado. Tu és Jesus. Jesus. Tu és adorado aqui. Faz assim com as suas mãos. Era muito fácil acompanhar Davi quando ele foi rei, mas teve que ter muita coragem para acompanhar Davi na caverna de Adulão, lá na terra dos filisteus. Aí você tem que ser macho. Ah, mas eu sou mulher. Mas você é macho no espírito, mulher. Acompanhar Davi quando ele está no reino, no trono, não é fácil. Mas Deus está levantando aqui os valentes de Davi. Vou
dizer novamente: Deus está levantando aqui os valentes de Davi. Aleluia! Dê um grito de vitória! Olha, irmão, fala pro teu irmão: a escolha é sua. Mas lembra, Davi é que vai reinar. Fica com ele. Não desista. Ele vai reinar. Fala pro teu irmão: pode ser que hoje ele está até babando. Parece louco. Você sabia que aconteceu isso com Davi? Quem sabia? Uma vez Davi foi para a terra dos filisteus e para não morrer, ele se fingiu de doido. Muitas vezes, na vida espiritual, parece que tu é doido. Esse cara tá louco. Quem fica com o Senhor nesses momentos, quando Davi está babando, você está com ele. Porque você sabe que a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens. É um grito de vitória. Não me resta mais nada. Não me resta mais nada. Do que viver aos teus pés, meu Davi, meu Davi, meu Davi, Jesus. Não me resta mais nada. Não me resta mais nada, Senhor. Não me resta mais nada. Levanta a tua mão e profetiza. Não me resta mais nada. Não me resta mais nada. Não me resta mais nada. Não me resta mais nada do que viver aos teus pés. Aleluia! Aleluia! Quem é da geração de Davi aqui?